Descobri a traição da minha esposa, então eu contei para a esposa do amante dela. E ela destruiu minha ex, melhor do que eu havia planejado. Eu odeio tanto traidores. Sempre odiei. Desde que fui traído pela minha namorada do ensino médio, desenvolvi uma enorme repulsa por pessoas que traem. Fui traído também pela minha segunda namorada, nos tempos de faculdade. Isso não ajudou em nada, especialmente quando as pessoas tentavam justificar, dizendo que a garota do colégio só tinha traído porque éramos jovens e imaturos. Agimos como se adolescentes mais velhos e jovens adultos não soubessem distinguir o certo do errado, e isso me irrita profundamente. Quando comecei a namorar minha esposa, fiquei extremamente vigilante. Fiz questão de garantir que ela não fosse amiga de ninguém que levasse um estilo de vida duvidoso. Também escolhi alguém que não fosse de baladas ou de beber álcool como forma de diversão. Achei que isso seria o suficiente para não ter que me preocupar com traição. E por muito tempo, foi. Ela realmente parecia uma boa mulher para mim. Eu, homem de 36 anos, sou casado com Daniele, mulher de 34, há 9 anos. Passamos por muita coisa juntos, e eu realmente acreditava que, depois de quase uma década de casamento e ainda mais tempo de relacionamento, eu sabia o tipo de pessoa que ela era. Acho que finalmente percebi que nunca se pode conhecer alguém 100%. Mesmo que você ache que essa pessoa é o amor da sua vida. Daniele estava me traindo, e isso me destruiu completamente. Não sei se ela teve apenas um amante ao longo dos anos ou se foram vários, mas suponho que tenha sido o segundo caso, porque não quero acreditar que ela simplesmente acordou um dia, 9 anos depois, e decidiu começar a me trair. Deve ter acontecido antes, talvez com outra pessoa. Descobri que ela estava me traindo porque contou uma mentira muito idiota. Disse que ia visitar os tios em outro estado. Eu quis ir junto, mas isso aconteceria justamente numa semana em que eu estava extremamente ocupado, então não foi possível. Pensando agora, talvez ela tenha feito isso de propósito, mas não tenho como saber ao certo. Achei que estava tudo bem, até que liguei para ela no meio do dia, algo que eu normalmente não fazia. Ela não atendeu da primeira vez, mas na segunda ligação, sim. O lugar onde ela estava era bem barulhento. Quando perguntei o que estava fazendo, ela disse que tinha ido ao parque Six Flags com os tios. Para muita gente, isso não soaria como um alerta, mas para mim foi um enorme sinal vermelho. Os tios dela têm quase 70 anos. Ainda são relativamente ativos, mas não fazia o menor sentido irem juntos ao parque. Pedi para falar com eles, mas ela gaguejou e disse que tinham saído para comprar lanches, mas que avisaria que eu queria dar um oi. Disse que tudo bem. Quando a ligação terminou, senti que algo estava errado. Ela me enviou fotos tiradas no parque logo depois da ligação. Mas os tios não apareciam em nenhuma delas, o que aumentou ainda mais minha desconfiança. Talvez tenha sido apenas um pressentimento, mas comecei a sentir que ela estava escondendo algo. E como alguém que já foi marcado por traições, minha mente foi direto para esse lugar. Sabia que, quando ela voltasse, eu precisaria descobrir a verdade. Não estava ansioso por isso, porque todas as vezes na minha vida em que precisei investigar algo assim, acabei encontrando exatamente o que temia. Quando ela voltou da viagem, trouxe algumas lembrancinhas. Disse até que os tios lamentaram que eu não tivesse ido junto. Respondi que ia ligar para eles naquele momento, e ela disse que provavelmente estariam dormindo, ou que não seria uma boa hora. Mesmo assim, liguei. A tia dela atendeu, e tivemos uma conversa longa e agradável. Quando mencionei que Daniele tinha estado lá, não notei nada de estranho. Eles confirmaram a história, dizendo que também gostariam que eu tivesse ido visitá-los. Percebi que Daniele tentava fingir desinteresse enquanto eu falava no telefone, mas sabia que ela estava ouvindo atentamente, porque, no momento em que desliguei, ela parecia aliviada. Achei que era paranoia da minha parte, mas considerei que ela poderia, sim, ter feito uma visita rápida aos tios apenas para sustentar a mentira, e o resto da viagem teria sido por outros motivos. Eu deveria ter mencionado o parque durante a ligação. Isso teria confirmado ou negado minha principal suspeita. Mas não me ocorreu, culpa minha. Pensei que poderia ligar novamente para os tios em outro dia e perguntar sobre o parque, ou então investigar o celular dela. Perguntar aos parentes seria mais fácil, mas eu conseguiria muito mais informações olhando o telefone. Então, foi o que decidi fazer primeiro. Se eu checasse e não encontrasse nada, poderia depois perguntar aos tios sobre os Six Flags. Se dissessem que nunca tinham ido com ela, eu teria a confirmação de que havia algo errado, mesmo que não encontrasse provas no celular. Apesar de ser tão paranoico com traições, eu quase nunca checava o celular da Daniele. Apenas 2 vezes em 9 anos de casamento eu realmente investiguei a fundo. Em ambas as ocasiões, suspeitei que ela escondia algo, e não encontrei nada. Fiquei me sentindo péssimo depois, e sabia que me sentiria assim de novo se não confirmasse o que estava acontecendo. Mas dessa vez foi diferente.
Revirei as mensagens dela em vários aplicativos de redes sociais e achei que não encontraria nada. Até que fui ao Instagram, um app que eu nem uso, e encontrei mensagens com um cara chamado Maxwell. A maior parte da conversa era de vídeos sendo trocados, mas entre eles havia mensagens flertando. Estou com saudades e mal posso esperar para te ver de novo. Alguns dos vídeos enviados tinham teor explícito. E quanto mais eu rolava para cima, mais ficava claro que não era só um flerte virtual. Em algum momento, eles dormiram juntos, e isso estava evidente. Eu tinha certeza de que era um caso real. O que tornou tudo ainda pior foi descobrir, no perfil do cara, que ele era casado e tinha 2 filhos. Se ela estava dormindo com um homem casado, eu tinha certeza de que ele também sabia que ela era casada. 2 traidores, enganando as pessoas que deveriam amar mais. Acho que foi isso que me fez perder o controle. Copiei e salvei várias mensagens relevantes como prova. Tive até que criar uma conta no Instagram para poder vasculhar o perfil dele. Queria descobrir quem era a esposa dele para avisá-la que o marido a traía. Ela merecia saber. Já deixei o texto da mensagem pronto, só aguardando descobrir o nome dela. Depois disso, posso encontrá-la facilmente nas redes ou por e-mail. E se não conseguir, vou contratar um detetive particular. Também marquei reunião com uma advogada de divórcio. Quero deixar tudo pronto para que, no dia em que eu confrontar Daniele, ela seja oficialmente notificada. No mesmo dia, ou no máximo no seguinte. Eu odeio traidores, e não vou ter piedade dela nem do amante. Assim que descobrir quem é a esposa dele, vou enviar a mensagem, e voltarei para contar como foi. Descobri que minha esposa Daniele estava me traindo e publiquei sobre isso há algum tempo. Agora estou de volta com uma atualização sobre o caso. A primeira coisa que preciso mencionar é que levou um tempo, mas eu finalmente consegui localizar a esposa de Maxwell, o amante da minha esposa. Não sou muito bom com redes sociais, mas dessa vez consegui usar todas as minhas habilidades e encontrá-la. A melhor parte é que economizei o dinheiro que quase gastei contratando um detetive particular. Para este relato, vou chamá-la de Hannah. Pelo que vi em seu perfil, ela parecia ser uma boa pessoa, e eu sabia que ela não merecia um marido infiel. Passei a segui-la no Instagram e então enviei uma mensagem. O problema é que a conta que eu estava usando era praticamente vazia, então percebi que havia uma chance de ela não responder. Mas, felizmente, respondeu. Minha mensagem inicial foi apenas dando um oi e dizendo que eu tinha algo importante para contar a ela. Expliquei que seria melhor conversar pessoalmente, já que se tratava do marido dela, mas que eu também poderia contar por mensagem, se ela preferisse. Ela respondeu dizendo que eu podia mandar por mensagem, e respeitei a escolha dela. Ela demorou quase 3 horas para responder novamente, mas quando respondeu, disse que gostaria de me encontrar pessoalmente. Concordei, e marcamos para o dia seguinte, durante o meu intervalo de almoço no trabalho. Quando nos encontramos, pude confirmar que ela era realmente uma mulher muito gentil, o que me fez sentir ainda pior por ela estar sendo traída. Expliquei toda a situação ali mesmo. Disse quem eu era, quem era minha esposa, e como descobri que o marido dela estava dormindo com a minha mulher. Deixei claro que não hesitei em procurá-la porque ela merecia saber a verdade, especialmente se planejava passar o resto da vida com aquele homem. Acho que o fato de eu estar ali, em pessoa, e não apenas como uma conta anônima, fez o impacto ser ainda maior. Ela começou a chorar, e eu não sabia o que fazer para confortá-la. Tentei dizer que tudo ficaria bem, mas depois de uns 2 minutos ela enxugou as lágrimas e me olhou de volta. Ela disse que aquela era a segunda vez que Maxwell a traía. Contou que, da primeira vez, havia deixado o marido, mas ele implorou e ela acabou cedendo. Isso aconteceu logo depois do nascimento do primeiro filho deles. Desde então, ela acreditava que ele tinha mudado, mas descobrir que ele ainda estava traindo a destruiu por completo. Ela disse que iria fazer ele pagar, e eu não sabia se ela falava de forma literal ou figurada. Tentei acalmá-la e disse que não valia a pena fazer nada louco. Ela garantiu que não faria. Confirmou meu nome e o da minha esposa, levantou-se, apertou minha mão, me agradeceu e foi embora. Foi estranho ver como aquela mulher doce, que eu tinha conhecido minutos antes, desapareceu depois de ouvir a verdade. Traidores são as piores pessoas que existem. Eu já havia contratado uma advogada de divórcio e pago para garantir que ela cuidasse do meu caso. Planejo confrontar Daniele em alguns dias, assim que os papéis estiverem prontos. Quero fazer isso de forma direta, com tudo preparado do meu lado. Essa será a próxima atualização, e espero que seja em breve. Voltei com mais uma atualização. Acho que a traição da minha esposa é o presente que continua a me atormentar, pelo menos para quem gosta de ler histórias sobre traição. Mas, para mim, não foi nada divertido. Confrontei minha esposa, e foi um caos total. Não necessariamente de um jeito ruim, mas foi intenso.
Escolhi um dia completamente aleatório para fazer isso. Até então, eu estava agindo normalmente com ela, fingindo que nada havia mudado. De repente, olhei para ela e disse apenas uma palavra: Maxwell. E nada mais. Na hora, a cabeça dela virou em minha direção, e ela perguntou o que eu tinha dito. Mas eu fingi que não tinha falado nada. Ela insistiu, meio rindo, dizendo que eu definitivamente tinha dito algo. Eu neguei de novo, e ela deixou pra lá. 2 horas depois, ela voltou e perguntou novamente o que eu tinha dito mais cedo. Respondi que não tinha falado nada, e perguntei o que ela achava que tinha ouvido. Ela disse que parecia ter ouvido um nome. Perguntei qual nome, mas ela desconversou, dizendo que não importava. Eu disse que, se ela me dissesse o nome, talvez eu lembrasse se realmente tinha dito algo, especialmente se fosse um nome que tivesse algum significado para mim. Mas ela deixou pra lá. Mais ou menos 1 hora depois, provavelmente porque aquilo estava consumindo ela por dentro, o medo de eu saber sobre o caso, ela voltou e disse que tinha ouvido eu falar Maxwell. E perguntou se eu realmente havia dito isso. Então na hora eu respondi: Ah, Maxwell, o cara com quem você está dormindo. Os olhos dela se arregalaram e ela deu um passo para trás, como se eu fosse bater nela. Mas eu jamais faria isso. Disse a ela que já sabia de tudo há muito tempo. Falei que nossos 9 anos de casamento pareciam não significar nada para ela. Ela começou a chorar quase imediatamente, e isso me irritou. Perguntei por que ela estava chorando e disse que parecia patética. Apontei que ela havia traído de forma consciente, e agora, agia como se eu fosse o vilão por fazê-la chorar. Disse que não havia futuro para nós dois, e isso fez ela chorar ainda mais. Falei que esperava que o caso tivesse valido a pena, e que esperava que a vida dela piorasse muito depois do divórcio. Nesse ponto, ela chorava ainda mais e começou a tentar se justificar. Disse que não tinha intenção de me machucar, que o caso simplesmente aconteceu e que ela não sabia como terminar. Disse que ainda me amava, que nunca amou ele, e que era apenas algo físico. Que ela só queria algo diferente, mas que eu era o homem da vida dela. Foi até engraçado ouvir isso. Simplesmente saí da sala e fui pro quarto. Não queria ouvir mais nada. Ela foi atrás, começou a bater na porta, e quanto mais tempo eu demorava para responder, mais desesperada ela ficava. Até que a raiva tomou conta, até o momento em que eu abri a porta de repente, e ela se assustou. Disse a ela que precisava se comportar, que a culpa era dela por trair, não minha, e que aquela cena era vergonhosa de se ver. Finalmente, ela se acalmou. E sem que eu precisasse dizer nada, ela saiu de casa na noite seguinte. Logo depois que eu garanti que os papéis do divórcio fossem entregues a ela, antes de sair para o trabalho. Fiquei aliviado por não precisar forçá-la a sair. Ela odeia situações constrangedoras, e isso bastou para fazê-la ir embora. Conversei novamente com Hannah, a esposa de Maxwell, e ela me contou que também iria se divorciar do marido. Já havia pago uma advogada, e eu fiquei feliz por ela. É difícil deixar um cônjuge para trás, mas, quando eles te traem, é sempre a melhor escolha. As coisas tomaram um rumo que eu definitivamente não esperava. Estou passando pelo processo de divórcio com Daniele, e acabamos indo ao tribunal para dividir os bens. Ela ficou com a casa, o que me irritou, porque era justamente o único bem que eu não queria que ficasse com ela. A parte boa é que eu receberei metade do valor atual de mercado, e ela terá que lidar sozinha com o financiamento. Acho que o juiz deu essa vantagem para ela porque eu não vou pagar pensão. Nós dois ganhávamos praticamente o mesmo salário. Ainda assim, não entendo por que ela saiu por cima. Para mim, ficar com a casa é uma vitória e tanto. Achei que depois disso todas as coisas seriam relativamente simples. Mas eu estava completamente enganado. Assim que contei a Hannah, a esposa do amante da Daniele, que meu divórcio estava praticamente concluído, ela pareceu entrar em ação imediatamente. Percebi que ela estava esperando eu terminar o processo, para não atrapalhar nada do meu lado. Agradeci por isso, mas a verdade é que ela foi muito imprudente com o plano de vingança que colocou em prática. A primeira pista de que Hannah estava se vingando da Daniele veio quando minha ex me ligou gritando, dizendo que eu tinha vandalizado o carro dela. Respondi que não sabia de nada. Ela disse que alguém tinha furado os pneus e arranhado o carro inteiro, e que só poderia ter sido eu. Eu disse que estava no trabalho o dia todo, o que era verdade. Ela insistiu que não poderia ter sido outra pessoa. Respondi que ela podia verificar as câmeras do local de trabalho ou perguntar aos meus colegas. Eu não tinha saído em nenhum momento. Eu estava tão confuso quanto ela, até perceber. Só podia ter sido Hannah. Mandei mensagem para Hannah, perguntando se ela tinha aprontado alguma coisa naquele dia. Ela respondeu apenas com um emoji corado. Para ser sincero, não fiquei bravo. Na verdade, gostei de saber que alguém estava fazendo a Daniele pagar um pouco pelo que fez.
Mas tive que pedir para Hannah pegar leve. Ela estava cometendo crimes de verdade, e ainda tinha filhos para pensar. Acho que ela simplesmente perdeu o controle. Me surpreende até que ela tenha segurado a raiva por tanto tempo. Ela não parecia se importar. Daniele continuava acreditando que o culpado era eu, tanto que a polícia foi até minha casa, já que eu era o principal suspeito. Mas minha história se confirmou facilmente, e o caso não foi adiante. Ficou óbvio quem estava por trás quando, um dia, Daniele estava saindo do trabalho e Hannah apareceu, se aproximou dela e a acertou com um soco. Daniele caiu no chão, e Hannah continuou batendo, mais 4 ou 5 vezes, antes de sair correndo. E como eu sei disso? Porque Hannah gravou tudo e depois publicou o vídeo, junto com uma explicação de quem Daniele era e o que ela havia feito. Acho que a agressão física é um passo longe demais quando se trata de vingança. Mas, para ser honesto, já que eu não tinha controle sobre isso e Daniele estava viva, não vou negar que senti uma certa satisfação. Eu fiz a coisa certa ao contar a verdade para Hannah. O que ela fez depois foi decisão dela. 2 dias depois, Daniele me ligou para contar o que tinha acontecido. Não sei por que me escolheu para desabafar, mas ligou. Ela chorava, dizendo que estava assustada e traumatizada, que não conseguia mais andar na rua sem olhar por cima do ombro. Disse também que tinha percebido que devia ter sido Hannah quem vandalizou o carro. Fingi não saber de nada e perguntei se ela conhecia essa tal Hannah. Ela fez uma pausa e tentou mudar de assunto, provavelmente porque não queria admitir o caso, mesmo sabendo que eu já sabia de tudo. Disse que o vídeo postado era humilhante e que não fazia ideia de como ia se recuperar daquilo. Ela tinha denunciado Hannah à polícia, e Hannah foi presa, mas depois libertada sob fiança, como descobri mais tarde quando ela me mandou mensagem. Fiz o possível para convencer Hannah a parar com isso, mas percebi que aquela mulher doce que eu conheci no início era, na verdade, outra pessoa completamente diferente. Ela era assustadora quando estava com raiva. Mas, sinceramente, não posso negar que fiquei satisfeito por alguém ter mostrado à minha ex-esposa as consequências das próprias ações. Eu não precisei mover um dedo. Tenho certeza de que Maxwell, o amante, também acabou sofrendo com tudo isso. Hannah provavelmente arruinou suas chances de conseguir a guarda dos filhos, mas, bom, foi uma escolha dela. E eu tentei avisar. Por agora, meu divórcio está praticamente finalizado, e posso seguir com a minha vida. E é exatamente isso que vou fazer. Espero que minha ex tenha aprendido a lição com tudo isso. Quanto a mim, preciso descobrir o que fazer da minha própria vida agora, porque estar solteiro nessa idade dá a sensação de ter que recomeçar do zero. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.